Seja muito bem-vindo ao nosso canal IP AE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Você já deve me conhecer, eu sou o Wendel, o apresentador do programa, e hoje, como você já deve ter visto pela thumbnail, pelo título do vídeo, nós vamos falar sobre Ministério de Jovens. É claro que para tratar sobre esse assunto, estamos aqui com o reverendo Lucas Seron. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos falar. Beleza. Então, é claro, Seron, que te trouxe aqui para tratar sobre esse assunto, que você tem trabalhado bastante, principalmente com adolescentes, né? Falo Ministério de Jovens, mas você tem trabalhado muito com a UPA, Nossa Sociedade de Adolescentes da IPB, que é ali na faixa etária 12, 13, até 17, 18. Eu mesmo estive no acampamento que você organiza, da UPA, do presbitério do PREM. E então, trouxe aqui algumas perguntas para a gente tratar sobre esse assunto. Espero que Deus nos abençoe nessa nossa conversa. Bem, primeiro, o que te levou a querer trabalhar com esse foco em adolescentes? Claro que você é pastor de igreja, normal, mas você tem esse trabalho específico? Queria saber o que te levou. Então, na verdade, é bem isso, né? Eu sou pastor de igreja, eu não trabalho hoje com foco em jovens e adolescentes, né? Eu trabalho com foco na igreja, porque a igreja tem todo tipo de gente, todas as faixas etárias, né? Então não dá para a gente focar só em um segmento e tudo mais, né? Então, desde quando eu estava me preparando ainda para o pastorado, né, eu lembro que na época meu tutor, né, ele falava justamente isso, que eu não podia me preparar para ser pastor de jovens ou de adolescentes, mas tinha que me preparar para ser pastor de igreja, né? Então, desde quando era seminarista, já trabalhava com a igreja toda. No final, assim, o que hoje as pessoas às vezes fazem essa relação, que eu sou pastor mais focado para adolescentes, para jovens, são, acho que, muito por conta do trabalho que eu tenho desenvolvido desde a minha época de seminarista, junto com a UPA mesmo. Né? E foi meio que natural chegar na UPA, uma porque eu sempre gostei da UPA, né? Desde quando eu era da UPA, então sempre tive muito envolvido com a UPA, participando de diretoria de federação, e daí depois quando eu fui para o UMP, ainda muito envolvido com a UPA, e quando eu tive a oportunidade de ir para o seminário, né, a primeira coisa que a igreja se me colocou para fazer foi dar aula para adolescentes na escola bíblica. E ali começou a ter essa relação, como eu sempre gostei da UPA, acabei me envolvendo bastante, isso me levou para a federação, né, como secretário presbiterial, ainda quando era seminarista, e por conta de gostar muito da UPA, acabei me envolvendo também com a Confederação Nacional, né, em 2017 ainda virei secretário sinodal também de UPAs. Então, mas isso por conta foi bem natural, assim, foi uma coisa que eu escolhi fazer, não. Na verdade, assim, por conta dessa preparação, né, acabei primeiro caindo para trabalhar com adolescentes e acabou virando ali uma rotina, né, trabalhar com adolescentes, porque eu sempre gostei bastante da UPA, assim, eu gosto de trabalhar com adolescente, muito mais até do que trabalhar com jovens, porque adolescente acho que topa mais fazer as coisas, é mais fácil trabalhar, né, eu acho, do que trabalhar com jovens, então foi meio que natural mesmo. Eu falo isso porque, pelo menos quando eu não estou há tanto tempo na IPB, então quando eu era presidente da UPA, aí, tanto que você até veio, né, pregar aqui no DNA, que eu te chamei para vir. O ano passado. Ano passado. E porque assim, tipo assim, vamos chamar alguém diferente. Aí já me falaram, chama o Seron, tá? Porque a imagem está associada, você tem o acampamento, você também tem o Start, né? Você faz na sua igreja. Assim, o acampamento, na verdade, é o acampamento da federação, né? Na verdade, desde que eu era da UPA ainda, a gente chama bastante acampamento da federação, isso quando era adolescente, né? E daí depois quem assumiu o trabalho lá na federação do PREM foi o presbítero Marcelo, que era lá da congregação Betel,
E ele que trouxe essa ideia do acampamento, unir o PREI e o PELP. Quando eu cheguei, ele já tinha isso bem estruturado, né? Então, inclusive, meu primeiro ano de trabalho com federação foi dividindo a Secretaria Presbiterial com ele, né? Então, assim, ele que começou a desenvolver essa ideia do acampamento, né? Eu peguei um trabalho aí meio andando, né? Já tinha essa relação, PREI e PELP, né? Fazendo acampamento juntos ali. Eu cheguei e já estava bem estruturado isso, né? Não foi, assim, não é um acampamento meu, assim, é da federação, mas isso, assim, eu já vim com um legado que foi deixado pelo presbítero Marcelo, acho que o reverendo Marcos aqui do PELP, também não sei onde ele está, mas acho que está em Itaquera, Sim. ele também ajudava bastante nisso. Daí eu cheguei a ajudar o Marcelo antes de trabalhar com a federação, né? De participar dos acampamentos que ele fazia. E daí depois ele me convidou para a gente dividir a secretaria, numa época que ele assumiu a UMP lá. E daí no final eu fiquei com a Federação de UPAs, né, como secretário presbiterial, e só dei sequência naquilo que ele já fazia, né? Passou bastante. Foi mais ou menos isso. Não legal. Interessante, legal. Então, como você falou, então foi algo natural. Então, você já tinha, você gosta da UPA, foram vendo um certo talento seu no trabalho, e aí isso foi normalmente. Na verdade, assim, como eu disse, assim, minha ideia nunca foi ser pastor voltado para o público de jovem e adolescente. Só que eu sempre vi uma necessidade de trabalhar com a juventude, assim, e até hoje, assim, como pastor de igreja, eu tenho não um foco, assim, mas eu tenho uma atenção especial para a juventude, porque, de fato, eu acho que há uma grande necessidade nisso, né? E num momento lá, quando eu estava que eu fui colocado para trabalhar com a UPA a primeira vez, né, eu gostei muito de trabalhar, até porque eu já gostava muito de UPA e tudo mais, né? Desde das minha época de UPA, assim, tinha muita coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, na época que eu era da UPA, e isso me motivou, assim, a trabalhar com adolescentes. Legal. Mas, então, continuando, qual é a maior demanda que você observa entre os jovens? É claro que, assim, é uma pergunta, não posso ficar, que, assim, é uma pergunta que a gente já pode ter uma primeira resposta, porque falar qual é a maior demanda que você vê nos jovens. É, assim, a maior demanda que você vê em qualquer ser humano, né? A pregação do evangelho, como é claro. Mas, às vezes, isso foge um pouco, né? Acho que é um pouco fácil de se perder, quando se fala de trabalhar com algo específico, esquecer do algo principal, que é a pregação do evangelho, né? Para transformação de vida e tudo. Mas, claro, fora isso, o que você percebe que é um tema que você sempre vê que os jovens precisam ser conversado com eles e tal. É até um pouco estranho eu estar falando isso, porque eu também sou um jovem, mas assim, tirando um pouco disso, todos jovens. Mas assim, que você sempre vê um tema assim, que você sempre vê que você precisa falar, alguém te pergunta, ou algo assim. Assim, eu acredito que a gente tem uma demanda específica com adolescentes e jovens, tem, mas é bem isso que você estava falando, assim, a demanda praticamente é a mesma para todo mundo, né? O que eu acho que tem acontecido muito nos últimos tempos, acho que nem é questão dos últimos tempos, acho que isso sempre foi uma questão da própria humanidade, assim. Quando você olha, por exemplo, para Daniel, para o livro de Daniel, né, e você vê Nabucodonosor pegando lá os jovenzinhos, né, do povo de Israel para poder reeducá-los, você vê que já tem uma demanda especial ali para a juventude, né, porque o mundo percebe isso, que a gente que é muito mais fácil você doutrinar alguém que é mais novo do que alguém que já tem as suas convicções bem firmes, né? Então, eu acredito que a nossa principal demanda hoje, em relação à nossa juventude, é dessas convicções que eles precisam, porque eles são atacados, né, o tempo todo pela mídia, pelas músicas que ouvem, pelas séries que assistem, e a gente percebe que o mundo tem um foco muito
nos jovens. Eles fazem música para a juventude, fazem filmes, séries para a juventude. Então tem um ataque muito forte lá e muitas vezes a igreja não responde isso, não digo à altura, mas na mesma intensidade. Né? A gente acaba fazendo algo muito água com açúcar assim, para o jovem, e isso não prepara ele para lidar com as situações da vida. Por exemplo, acontece isso muito. Muitos adolescentes que eu trabalhei na época de UPA, quando eles vão para a faculdade, quando eles foram, né, para a faculdade, eu estou falando de exemplos reais, assim, que eu vejo, eles se perdem, porque não têm convicções a respeito daquilo que eles foram ensinados na sua infância, na sua adolescência. Então, hoje, eu entendo que uma das principais demandas é a gente, de fato, ensinar a nossa juventude a pensar como cristão, né? A entender a vida a partir da perspectiva das Escrituras, mostrando para ele que, na verdade, o que a gente oferece em Cristo, né? O que Deus nos oferece em Cristo, através do Evangelho, através daquilo que ele revelou para a gente, tem tudo a ver com a nossa vida no geral. Ela não é só um aspecto espiritual da nossa vida, não se trata apenas da nossa religiosidade, né? Do aspecto... Não é só uma coisa de domingo, né? É para a nossa vida toda. E eu acho que isso a gente acaba falhando, não só com a juventude, eu acho que a gente falha com a igreja inteira nesse aspecto, mas, como eu disse, eu entendo que a juventude é o melhor momento para a gente formar isso. Né? Então, quando assim, me pergunta, por exemplo, a primeira pergunta que você fez com relação a foco em jovens e adolescentes, não é necessariamente porque eu entendo que a gente tem que focar em jovens e adolescentes, mas é talvez o melhor meio que a gente tem hoje de corrigir erros do passado. Porque, como eu disse lá na estratégia de Nabucodonosor, ele sabia que ele não podia fazer isso com os mais velhos, porque senão ele não ia ter êxito naquilo que ele estava fazendo. E eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer isso, ao invés de ficar tentando moldar uma geração que talvez a gente já não vai conseguir. E eu não estou dizendo que essa geração não é cristã, não é crente de verdade. Não é isso. Mas às vezes eles não sabem lidar com a vida da forma que a gente deveria saber lidar. E talvez a gente fazendo isso com a juventude, né, fica mais fácil. Então, eu acredito que a maior demanda que a gente tem é essa, de tentar criar uma perspectiva cristã, uma perspectiva do evangelho para esses adolescentes, esses jovens que estão iniciando a vida. Estão começando a definir suas profissões, definir suas famílias, a forma como eles vão agora viver de maneira independente, sem depender dos seus pais, sem ter, né, uma dependência com outras pessoas. Então, eles precisam saber como lidar com essa situação. Então, eu acho que esse é uma das grandes demandas que a gente tem assim, com juventude, de ensinar eles a lidarem com essas questões a partir da perspectiva do Evangelho. No caso, está falando criar uma base, né? De conhecimento, de visão de mundo, né? Porque mais ou menos, digamos assim, que na infância você vai criando sua personalidade e quando chega assim na adolescência, você ainda cria um pouco, mas você vai criando suas convicções de mundo, né? Sim. E não tendo a igreja esse papel, será como e assim, a gente, enquanto igreja, eu acredito, e eu falo isso assim de maneira muito segura, porque eu acho que eu sou cristão desde criança. Assim, eu nasci na igreja, né? Lá na igreja presbiteriana de São Miguel. Eu nasci lá, cresci lá, e eu vejo que eu não aprendi a enxergar o mundo a partir da perspectiva do Evangelho, vivendo a vida inteira na igreja. Então, quando eu fui para a juventude, eu tinha convicções de que Deus era real, de que Jesus me salvou e tudo mais, mas eu não tinha essa perspectiva do Evangelho, que ele me ensinava a lidar com todas as situações da minha vida. Que ele tinha uma maneira de eu estudar, de eu trabalhar, de eu me relacionar com as pessoas,
Então, assim, sabia muito de Bíblia, conhecia os personagens, um monte de versículos, músicas e tudo mais, mas não tinha essa perspectiva, Aplicação, né? Uma aplicação real para a vida, né? E isso é problemático, porque daí a gente acaba vivendo uma vida, um termo teológico aqui, que eu gosto, dualista, né? Uma perspectiva que eu encaro a minha vida aqui de um jeito, na igreja, e lá fora de outro, sendo que não é isso que as escrituras propõem para a gente, né? E muitos jovens não têm essa perspectiva, né, de vida ou do evangelho, né, para a vida. É, eu vejo que esse tema, assim, digamos assim, tratando um pouco de cosmovisão, né? Ele vem sido bem recorrente, assim, e como eu disse, eu não estou há tanto tempo na PCS, mas eu cheguei e eu vi isso muito sendo tratado, e aí, na chegada aqui na igreja, eu comecei a saber, nossa, peraí, teologia existe, e eu me interessei pelo assunto, e, né, estudando, normal, e aí eu fui vendo bastante vídeo sobre isso, tal, cosmovisão, e ao mesmo tempo que eu estava no ensino médio, e que aí eu estava tendo aula de sociologia, filosofia, e aí eu comecei a ver isso um pouco mais na prática, assim, porque aí tinha uma aula de sociologia, o professor era muito, ele dava umas aulas completas, era aquele professor divertido e tal, só que eu sempre tentava olhar e falava, ó, deixa eu filtrar essa filosofia aqui, desse autor específico, pela Bíblia, né? Pelo que eu tenho aprendido, ser da palavra de Deus proveniente. O que, enfim, porque você falou que o jovem está aprendendo, porque, né, é um momento de estar na escola, na faculdade, que você recebe várias visões diferentes sobre as coisas, e você tem que saber, pera, qual que eu vou seguir? E eu acho que, assim, o Wendel vai até além disso, porque aí você está falando de um aspecto bem formal da coisa, daquilo que está sendo passado para você, na escola e tudo mais. Mas isso está tentando te formar o tempo todo. A sua cosmovisão está sendo moldada o tempo todo, né, por aquilo que você ouve, por aquilo que você assiste, pelas conversas que você tem, né, por aquilo que você está vendo. E isso, às vezes, a gente não se preocupa. Porque isso é uma questão mais velada, né? É uma questão mais inconsciente. E daí, o jovem, que é o que a gente está tratando aqui, que não é só o jovem, isso acontece com todo mundo, né? Mas especialmente o jovem que está em formação, né, de uma maneira muito intensa, né? E se a gente não mostrar a contrapartida ou ensinar ele a relacionar esse número de informação que está chegando com aquilo que ele tem aprendido na igreja, com a fé, né, que a gente supõe que ele tem, e que às vezes ele tem mesmo, ele vai perceber que uma hora ele vai começar a ter uma crise em relação a isso, porque como que ele tem uma fé que não conversa com essas coisas, né? Lógico que essa parte formal que você está colocando é de suma importância, porque ele vai para a faculdade e lá na faculdade ainda vai ser bombardeado ainda mais. Mas ele tem que saber assistir um filme de uma perspectiva cristã. Ele tem que saber encontrar um namoro numa perspectiva cristã. Ele tem que saber programar o seu futuro a partir de uma perspectiva cristã. E eu acho que isso a gente ensina pouco. Eu acho que... E é difícil até fazer, né, porque há uma expectativa do jovem de alguns assuntos específicos, né, da gente falar, mas isso tinha que começar, na verdade, nem na adolescência, era lá na salinha das crianças, né, assim, lá na escola dominical, lá nas crianças, são os pais em casa, formando essa cosmovisão nele, né, formando essa perspectiva do mundo nele. Verdade. Muito bem. Indo para o próximo, qual é a maior dificuldade, maior desafio que você mesmo enfrenta no seu trabalho? Até que você consegue falar. Assim, uma das... Falando especificamente de adolescentes, né, eu acredito que um grande desafio, assim, que eu sempre percebi ter um
não vem um staff por trás, mas é ter gente que está junto nessa, a começar dos pais, né? A gente tem uma grande dificuldade, assim, daí eu estou falando aqui especificamente de adolescentes, né? Porque na nossa realidade aqui em São Paulo, os nossos adolescentes, e não sei se isso é uma característica específica da IPB, né? Porque, de fato, a gente tem um jeito diferente de ser, assim, e até as pessoas que compõem a IPB também, por exemplo, assim, eu digo isso porque lá na igreja mesmo a gente tem pouquinho adolescente, e assim, eu vejo que nenhum anda sozinho, nenhum, todo o pai tem que levar, né? Há essa dificuldade, né? E com isso, eu vejo que falta para mim. Que hoje, assim, eu não trabalho diretamente com o UPA, eu trabalho na federação, e na federação, assim, tem uma dificuldade nesse sentido também, que é ter gente que se envolva com isso, né? Porque você não dá conta de fazer tudo, você não dá conta de todas as demandas. Por exemplo, antes eu passei um tempo em Rondônia, né? Antes de eu ir para Rondônia, que eu trabalhava mais assim, com o local e tudo mais, eu tinha um dia de sair com carro com 7, 8 pessoas dentro, porque não tinha pais que me ajudavam a levar os adolescentes em uma programação, a buscar, né, e ter que lotar o carro e ir entregando cada um de casa em casa. Mas, assim, essa não é a dificuldade em si. Isso é um exemplo da dificuldade, né? A dificuldade que eu vejo que a gente tem é essa falta de apoio, é uma terceirização desse ensino, né, para o jovem, para o adolescente. Muitas vezes a gente dizer uma coisa para eles e os pais não estarem preparados para lidar com aquilo ou dizerem ao contrário do que você disse, né? Então, essa dificuldade, eu acho que ela é muito presente e eu vejo até hoje. Assim, hoje eu estou mais longe, né, do trabalho direto assim, com o adolescente, né? O trabalho de federação, o adolescente está ali, mas eu tenho menos contato, né, com eles do que numa UPA local. Mas eu vejo que essa dificuldade ela ainda existe até mesmo na federação, que é muitas vezes não priorizar aquilo, até mesmo a gente não ter uma liderança que priorize aquele momento, né? Então isso eu acho muito dificultoso na hora de trabalhar com adolescente, porque eu entendo que esse trabalho com adolescente ele precisa ter essa parceria pai e igreja, né? A igreja está ajudando o pai nessa tarefa de ensinar o adolescente. Só que muitas vezes o que acontece é que o pai entrega toda essa responsabilidade para a igreja, né? Ele sustenta, ele ensina outras coisas, paga escola e por aí vai, mas na hora de ensinar o filho na fé, ele entrega isso para a igreja e a gente que se vire para poder dar o jeito, né? Então, isso dificulta muito o trabalho diretamente com o adolescente. Daí, como a gente está falando de toda a juventude, com o jovem eu vejo uma dificuldade diferente, que é a falta de prioridade do jovem de se envolver com as coisas da igreja, de se comprometer com as coisas da igreja, né? Então, a gente tem jovens que fazem de tudo, ganham dinheiro trabalhando e gastam esse dinheiro com várias coisas, mas na hora de se envolver com as coisas da igreja, não tem tempo, não tem dinheiro, né? E daí é uma coisa também que daí está menos ainda sob o controle da igreja ou do líder, do jovem, que é ele se envolver com aquilo mesmo, não é? E isso dificulta muito o trabalho, porque você se desgasta quanto liderança para oferecer algo que você entende que é relevante para o jovem, que vai fazer diferença não só na vida dele, mas na vida da igreja também.
e muitas vezes você não tem a contrapartida do próprio jovem de participar daquilo, de valorizar aquilo que está sendo oferecido a ele. Então, acho que nos dois casos, né, a gente pode resumir isso como envolvimento mesmo, né? Para o adolescente, eu acho que é mais esse envolvimento dos pais, porque o adolescente ainda está numa fase de que ele faz aquilo que o pai manda ele fazer, né? E o jovem é também esse envolvimento, mas um envolvimento mais pessoal, né? Dele querer se envolver com aquilo ali. É. Mas uma coisa que talvez tenha passado, que quando, né, partido, você já se sentiu assim, digamos, uma certa tentação, ou talvez pessoas próximas a você querem fazer com que você trabalhe mais com foco em atração de público, mais foco em chamar atenção, e isso acaba te levando um pouco longe de uma mensagem bíblica e do evangelho? Cara, assim, na minha experiência, não. Não? Talvez, assim, alguns tenham essa percepção do meu trabalho, sabe? Porque uma das coisas que eu sempre gostei muito de igreja. Mesmo quando eu não era tão crente assim, eu gostava muito de igreja. Né? Assim, eu nasci na igreja, mas tive uma fase assim que era um pé lá e um pé cá, né? Assim, mas eu nunca tive, eu sempre gostei muito de igreja e sempre frequentei muitas igrejas e tudo mais. E eu via as coisas nas outras igrejas, eu sempre tive vontade de trazer para a minha realidade. Porque, assim, eu ia em muitas igrejas, e fora da igreja presbiteriana e tudo mais, eu via uma certa excelência em uma parte e uma falta de coisas boas em outra, né? Então, se você chega lá, esteticamente, é tudo muito legal, tudo muito bem organizado, e eu senti a falta disso na minha vida. Só que, por outro lado, tipo assim, saía de lá, assim, só aquela questão que foi legal, tal, mas não trouxe mudança. Não trouxe mudança, não agregou muito, né? Não somou em quase nada. E quando eu pensava nas coisas, até hoje, assim, quando eu vou fazer uma coisa, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu penso em unir essas duas coisas. Ter uma estética legal, ter um trabalho legal de divulgação, ter um funcionamento legal, né? A gente estava conversando antes de começar lá do atraso. É uma coisa assim que eu prezo nas coisas que eu faço, entendeu? Para mostrar que a gente está fazendo aquilo ali com seriedade e tudo mais, né? Então, eu nunca tive essa tentação de atrair mais do que falar a verdade. Não, eu queria sempre unir as duas coisas. Eu quero atrair para poder falar a verdade para quem está ali. Entendeu? Então, você citou o Start, né? Quando eu pensei em montar o Start, que a gente começou em 2017, lá na Igreja de São Miguel, uma das coisas que eu pensava era esteticamente. Só que eu não tinha tanto recurso financeiro assim, para fazer uma coisa legal, né? Mas daí a gente fez dentro daquilo que dava para a gente fazer. Mas uma das coisas que eu pensava a gente precisa ensinar essas adolescentes, que na época a gente fazia só com adolescentes, esses adolescentes Bíblia. A gente precisa ensinar para eles algo relevante, né? Eu lembro até que a primeira série que eu fiz com eles, né, foi em Daniel. E a gente estudou o livro inteiro de Daniel, no formato de pregação mesmo. Eles iam lá toda sexta-feira e eu fazia sermão expositivo para eles. Isso ajudava eles a aprender a ouvir um sermão, eles saberem como ouve um sermão no domingo, né, não ficar perdido no culto. Isso mostrava para eles a conexão que aquilo ali que tem no texto tem com a vida dele, né? E isso era uma das minhas grandes preocupações, era de fato oferecer algo que pareça, ou melhor, que seja chamativo num sentido mais visual, né? Mas ao mesmo tempo que eu consiga, a partir dessa isca, né? Nem sei se isso é legal
né? Mas assim, a partir disso eu ter a oportunidade de parar e ouvir uma coisa que faça diferença, uma coisa que vai ensiná-lo de fato, né? E daí isso aconteceu muito bem aqui em 2017, lá na igreja de São Miguel, porque na época, como eu estava muito envolvido com UPA, né, muita gente ia para lá, na época acho que a nossa UPA lá tinha 10 adolescentes, e a gente reunia lá uns 30, 40 por sexta-feira, que era ah, fruto dessa, assim, das pessoas me conhecerem no trabalho com a UPA e tudo mais, né? Então eles iam para lá e era isso que a gente fazia. A gente dava um sermão para eles, a gente mostrava a Bíblia, estudava a Bíblia junto, né? E que muitas vezes eles só foram lá por causa da galera, por causa da estética e tudo mais, né? Daí depois eu fui para Rondônia. Em Rondônia aconteceu um movimento muito parecido, porque eu cheguei lá, eu mudei daqui de São Paulo para uma cidade de 17 mil habitantes. Não tinha nada na cidade para fazer. E daí eu conversava com um, conversava com outro, da igreja, assim, e eu comecei a perceber que existia uma demanda na cidade de coisa para fazer. E não tinha. Não tinha um lugar legal para se frequentar na cidade. Nem sabia que era isso. Eu fiquei 3 anos em Rondônia. Fiquei 3 anos. 2018, 19 e 20. Daí não tinha absolutamente nada legal, nem do lado mundano na cidade. Assim, não tinha uma balada para molecada aí legal. Eles tinham que ir para outra cidade para ir. E daí, nisso eu pensei, cara, a gente tem uma grande oportunidade aqui. E daí foi quando eu falei, cara, eu vou trazer o Start para cá, para Rondônia. A gente fez, a igreja ela tinha uma escola que estava inativa, né, e o espaço a gente tinha. Daí eu conversei com o conselho e tal, a gente conseguiu um investimento lá básico para a gente fazer uma iluminação, né, fazer um cenário lá. A gente conseguiu fazer isso e tinha dia lá que a gente reunia 120, 130 pessoas, tipo, e a grande maioria fora da igreja, porque a gente apelava para essa questão estética, né, para essa questão, tanto que no segundo ano de start lá, a gente pintou a escola inteira de preto lá, a molecada, quando a gente estava pintando a escola, foi eu e minha esposa que pintamos a escola lá, a gente estava pintando assim, a molecada passava lá na frente, a gente estava pintando, estão pintando a igreja de preto, daí, no primeiro dia, depois que a gente pintou a escola, bombou o start lá, porque o pessoal estava curioso para saber o que era. Só que daí o que a gente fazia? A mesma coisa, pregava. Né? Assim, música e pregação. Não tinha nada. Então, eu nunca me seduzi pelo número, assim, ou pela estética. Só que eu acho que tanto a estética quanto o número, ela ajuda a gente a pregar o evangelho. Então, a minha intenção, no final, não é juntar a gente ou fazer uma coisa legal para eu falar, olha o que você não está fazendo, tal. Eu nunca tive essa pretensão. E eu entendo até que muita gente olha para isso e fala, não tem nada a ver, o que está fazendo aí aniversário. Eu já recebi comentários, por exemplo, nas redes sociais, assim, tipo, de gente que nem conhece o projeto e tal, falando, vamos lá, queremos um latão, né? E não tem nada a ver, uns apegos bobos, assim, mas eu não é nenhum momento me seduz isso, sabe? Tipo, assim, se tiver que abandonar essa parte estética, beleza. Eu acho que não é inteligente fazer, porque a gente tem tudo com muita excelência do lado de fora da igreja, né? Então, quando você vai assistir um filme, você quer assistir um filme bom. Quando você vai assistir um show, você quer assistir um show bom. Quando você vai uma peça de teatro, você quer uma peça de teatro boa. Né? O próprio jovem que vai numa balada, ele não quer ir para uma balada qualquer, ele quer ir para uma balada legal. E daí na igreja a gente faz tudo meia boca, não entende? Tipo, e eu ainda acho que a gente faz meia boca, porque a gente não tem dinheiro para fazer igual tem recurso lá fora, né? Mas eu acho que no mínimo que a gente consegue
usar esse apelo mais estético, assim, é, isso ajuda bastante. Não que a nossa mensagem se resuma àquilo, né? Mas isso Não pode ser ajuda o muito. foco, né? É, Não pode ser, só pode ser se for assim, ou tem que ser o principal. sim, Não sim. pode não É, ser. e isso ajuda muito o jovem até a perceber coisas que ele não percebia antes, né? Você fazendo um negócio direcionado para ele, de um jeito que é agradável a ele, né? Isso ajuda ele também a se sentir parte daquilo e a dar ouvidos para você. É, lógico que eu sei que tem muita gente que acaba invertendo isso, né? Acaba sendo muito pragmático, né? Pegar aquilo que funciona lá fora e trazer para dentro da igreja. Eu não tenho, eu acredito assim, né? Minha alta análise é de que eu não seja pragmático nesse sentido. Eu não uso porque funciona, mas eu uso porque eu sei que aquilo, de certa forma, agrada ali, e com esse agradar, a gente tem uma oportunidade de falar o que de fato importa. Não, não. Muito bem, próxima pergunta. Você percebe um erro comum que líderes ou pastores que têm certa atenção em jovens como você acabam errando nesse trabalho? Percebe um erro comum que você costuma ver? Não necessariamente na IPB, mas no contexto geral. Cara, assim, é difícil a gente apontar o erro dos outros, mas eu vou falar assim, de uma maneira bem genérica, o que eu acho que muitas vezes a gente, e eu não me tiro fora dessa, eu acho que eu também erro às vezes nisso, que é a gente, não é bem menosprezar, mas é a gente acabar entendendo o adolescente, o jovem, aquém daquilo que ele é mesmo. O que eu quero dizer com isso? A gente, às vezes, quer mastigar muito para eles, quer deixar as coisas muito fáceis para eles entenderem, ou então falar de assuntos bem específicos que a gente acaba reduzindo a vida desse adolescente àquilo ali. Então, por exemplo, né, quase toda a programação, quase todo ano, você vê um monte de UPA falando sobre namoro, um monte de igreja falando sobre namoro. E daí você acaba assim, reduzindo a vida do adolescente como os meninos que estão loucos para namorar. E você reduz isso, a existência do adolescente, a assuntos específicos, assim, identidade, namoro, sei lá o que mais. Mas, assim, a gente pega isso. E eu acho isso um erro, porque o adolescente está lidando com questões muito mais complexas fora da vida eclesiástica, fora da igreja. E o mundo não está preocupado com ele no sentido de que ele não vai entender aquilo. Pelo contrário, eles sabem que ele entende. Né? E eu acho que um dos nossos grandes erros é isso, é tratar o adolescente, muitas vezes o jovem, de uma maneira muito infantil. Né? A gente infantiliza esses jovens adolescentes no sentido de que eles não entendem o que a gente está falando, como se aquilo que a Bíblia tem para nos falar fosse difícil demais para eles. Eu acho isso engraçado, porque assim, essa é uma fase que você está escola, ensino médio, né, faculdade, em que você muitas vezes estuda coisas, assunto complexo e tal. Você está estudando lá, não sei, biologia, ou um assunto denso de filosofia, né, ou coisa assim. E então, ele tem capacidade de entender na escola, mas quando se trata de Bíblia... E daí na igreja a gente quer falar de coisa bobinha, de coisa assim muito, muito raso, muito superficial. Seria tipo, leite em vez de alimento sólido. E daí eu acho que com isso a gente acaba errando muito. Porque a gente
daí voltando lá naquela ideia de cosmovisão, a gente não prepara ele para lidar com as coisas que ele está dando, que ele está lidando lá fora, né? E a gente, ele sabe que ele tem que casar com uma menina crente, ele sabe que ele não pode fazer sexo antes do casamento, né? Sabe tudo isso, mas tá, e como que eu faço? Como que eu lido com as outras questões? Mas acho que nem Né? só, né? Eu acho que também dar argumentos sérios, uma Sim, base sim, séria sobre é. isso, e não só uma questão de regra. Porque já aconteceu já, que eu já vi assim, conversas, em reuniões assim, com adolescentes, tipo, você pergunta uma questão como, em termos de namoro. Eu sei que não pode ficar com as pessoas. Fala, mas por quê? Aí, sabe, não sabe como responde, entendeu? Aprendeu aquilo porque recebeu, não recebeu um alimento, uma base forte, mas sabe uma série de regras. E aí, quando vem alguém de fora, ele pergunta, por quê? Aí fala, eu sei que é assim. Aí fala, não. Aí vai a pessoa dá um argumento e você fala, é verdade, faz sentido. Uhum. Porque as pessoas se movem, né? O que faz mais sentido para elas, o que tem uma argumentação melhor, isso precisa dar uma base, né? Então, e eu acho que a gente erra muito nesse aspecto, porque de fato a gente eu estou com a palavra menosprezar assim, mas não é bem o menosprezo, mas é reduzir muito o entendimento do jovem e do adolescente, né? E reduzir a vida dele a alguns aspectos, a coisas que a gente quer ensiná-los, né? Mas que muitas vezes não se relaciona com o todo da vida, né? E eu acho que, assim, é só olhar os temas de encontro de adolescentes, né? A forma que os preletores falam com eles, você percebe essa questão. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que a gente tem diminuído bastante isso, né? Pelo menos dentro da igreja presbiteriana. Eu acho que a gente tem começado a discutir coisas maiores, porque eu acho que a gente começou a perceber isso. Então, por exemplo, na época de eleições mesmo, ano passado, você via adolescentes discutindo, às vezes o adolescente nem votava, mas ele tem uma opinião política e tudo mais. Daí a minha grande questão é, será que a gente, quanto igreja, a gente está dando a base para ele pensar politicamente a partir do evangelho? Entende? Então, e não, às vezes a gente não está. A gente está preocupado com que ele não faça sexo antes do casamento só, né? Que ele não se desvie na faculdade e não, nem é que não se desvie, mas que ele não pare de ir para a igreja durante a faculdade, né? E isso eu acho que é um erro quando a gente pensa no trabalho com um jovem adolescente, que a gente precisava prepará-los melhor para viver do que ficar preocupado com alguns pontos específicos da vida, que às vezes nem eles mais querem ouvir isso. Né? Às vezes a gente já está até saco cheio de ouvir aquilo e a gente ainda está ali insistindo. É, sempre lembrando que, como você falou, de não tentar reduzir, né? Mas lembrar que a, adolescente, jovem ser humano, então precisa ter evangelho, Bíblia, Sim, sim. Não é que a gente não precisa falar dessas coisas, a gente precisa falar dessas coisas, mas a gente não pode reduzir a isso. Né? É um grande foco, só isso, né? Tá certo. Muito bem. Já partindo assim para a última pergunta, aqui é algo mais pontual seu. Quais estratégias, assim, meios você tem utilizado no seu trabalho? Cara, assim, hoje eu não tenho nada muito específico de fato ter uma estratégia assim que eu tenha utilizado ultimamente. Você falou que você gosta de pegar para espécies. Então, mas assim, não é uma coisa, aquilo, eu não sei se eu vejo isso necessariamente como uma estratégia, sabe? Eu acho que tipo, é muito uma questão de, cara, querer fazer um negócio legal, assim. Eu não acho que isso seja estrategicamente utilizado, sabe? O que eu tenho tentado fazer, e que eu acho que esse tem sido
um grande desafio é fazer essa relação, né, da vida com a fé. Né? Por exemplo, lá no Start agora, a gente está estudando Gênesis. Então, a gente tá numa série de exposições, no princípio, é o nome da série, e qual que era a minha ideia ali? Era a gente olhar para o relato da criação e, a partir do relato da criação, a gente saber como a gente precisa lidar com as questões do nosso dia a dia. Né? Então, a minha ideia é bem uma ideia de cosmovisão mesmo, né? De tentar trazer isso para o adolescente, para o jovem, o que a gente faz com o jovem adolescente, né? Trazer isso, essa discussão, para mostrar para ele como, desde o início, Deus está preocupado em dar essa perspectiva da vida para a gente. Como ele, desde o início, ele tem apontado para a gente como a gente tem que viver. Então, assim, eu não digo que isso é uma estratégia, mas é um jeito que eu penso que a gente, ou melhor, é uma coisa que eu penso que a gente precisa mostrar para o jovem, trabalhar essa ideia de que a fé se relaciona com tudo, né? Então, estratégia prática, assim, cara, não tem muito. Eu acho que a grande questão que a gente precisa é estar junto, né? Ter oportunidade de falar, né? De mostrar para eles. Isso a gente precisa estreitar relações, a gente precisa criar um vínculo, mas isso é a estratégia, assim, que eu acho que é desde sempre, né? A estratégia de Jesus, né? Que eu acho que é a melhor das estratégias. Né? De fato, a gente ganhar uma autoridade na vida das pessoas, no qual elas nos ouçam e sabe que a gente está preocupado com elas, que a gente quer falar algo que mude a vida delas, né? Agora, questões práticas de como fazer isso, acho que tem inúmeros jeitos. Assim, eu não sou muito focado assim, no sentido de é assim e eu excluo as outras coisas. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode usar. Eu acho que tem muita coisa que dá para a gente usar. Né? De fato, uma das coisas até que eu falo sempre, que a minha perspectiva lá no Start mesmo, eu falo, meu, aqui não é um culto. Porque, de fato, o culto, para mim, é algo que a gente não mexe. Deus tem uma forma de fazer e tudo mais. Então, assim, quando eu penso num Start, por exemplo, ali não é um culto. Então, isso me dá uma oportunidade para eu utilizar recursos que eu não usaria na igreja, no culto, entende? Porque Deus quer ser cultuado de um jeito e a gente tem que respeitar esse jeito que ele quer ser cultuado. Isso quer dizer que a gente não pode usar outras estratégias, outros elementos? Não necessariamente. A gente não pode usar no culto. Mas fora dele, os recursos estão aí. Deus deu para a gente, eles são bons, porque tudo que Deus fez é bom, e foi Ele que fez todas as coisas. Estão aí para a gente usar. Então, eu acho que a gente precisa usar com cuidado. Né? A gente precisa, de fato, ter um cuidado com a igreja também, com aquilo que estão vendo de fora, né? Precisa ter um cuidado com os mais velhos e tudo mais, mas a gente precisa não ignorar os recursos que a gente tem por aí. Né? Então, assim, falar que eu uso um recurso diferente, assim, que uma estratégia diferente, hoje eu não me vejo um cara assim, muito inovador nesse aspecto e nem utilizando uma estratégia específica para alcançar jovem, adolescente, não. Você pode para resolver demandas e problemas que Sim, você observa, né? É porque, assim, eu quando presidente de UPA, algo que eu notava, assim, era sobre gerar comunhão, então, porque eram pessoas, assim, tinha gente nova chegando, e eu mesmo estava sendo mais ou menos ali dele, e gente que subiu para MP, e aí eu percebi, eu acho que vai ser importante se eu criar programações para
para gerar oportunidade para as pessoas conhecerem. Então, a gente tinha o PD, tá? Tem ainda, mas eu não sou mais presidente, mas que tinha uma devocional, a gente juntava na casa ou na igreja. Então, tinha uma devocional, que um de nós levava, uma nossa coordenadora, e o seminarista, enfim. E após isso, aí tinha um momento lá de lanche, que sempre é um momento para gerar conversa, né? Come, conversa e tudo. E às vezes eu formulava algumas brincadeiras, que às vezes algumas delas tinham o foco de fazer você conhecer o outro, né? Para gerar, quebrar um gelo, para você conversar, e talvez você note alguém que é parecido com você e tal, isso já gera uma amizade para fora, né? Que a amizade também, acho que criar amizade dentro da igreja é algo de extrema importância assim, para a vida. Sim, então, uma das coisas que eu penso, assim, no Start, né, quando a gente pensou no Start, era justamente isso, era uma coisa que me dá informações relevantes, que me ensine a lidar com isso, eu ter constância nisso, por isso que a gente faz hoje toda semana, que é assim, isso tem que estar na minha agenda, e isso ajuda o adolescente a perceber isso, que a igreja tem que estar na agenda dele. Então, assim, eu faço hoje, depois não sei quando vou ter o próximo, ou fica muito longe, assim, não dá essa ideia de a gente estar ali toda semana e tudo mais. Então, isso era uma coisa que eu pensava, que é uma coisa que dá trabalho pra caramba, porque, imagina, é mais uma programação toda semana, entendeu? É uma coisa que você tem que preparar mais um sermão, você tem que pensar na logística disso toda semana, dá trabalho. Mas eu acho que isso é muito importante para desenvolver no adolescente, né? E outra era esse aspecto da comunhão. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre prezei lá no Start era pelo lanche, porque é ali o momento de interação. Né? Se a gente simplesmente, tchau, até semana que vem, vamos embora, não gera essa interação, porque durante o louvor, durante a palavra, não tem interação. Né? A interação é depois. E isso era uma das coisas que a gente sempre prezou no estádio. Por exemplo, você vai... E isso é outra coisa assim, que eu acho que é importante falar assim, por essas questões estratégicas, né? Uma das coisas que eu sempre pensei no start, e isso, minha esposa tem maior trabalhão com isso, que era a gente não repetir lanche. Por exemplo, você vai em toda programação de igreja, no final tem cachorro quente. Eu falava, aqui não vai ter cachorro quente e toda semana vai ser um lanche diferente. Que é para não causar essa ideia, de novo, tal, não sei o quê. Era para causar isso, né? Dá um trabalhão fazer também, né? De você pensar, cardápio e tudo mais. Mas era uma das coisas que a gente pensa justamente para não gerar essa monotonia e dar a possibilidade da pessoa, pelo menos assim, mesmo assim, não estou comendo, eu vou lá ver o que tem. Daí vai lá ver, entendeu? E daí causa oportunidade de conversa. Entendeu? Então, isso também é estratégico ali para a gente. Bem, muito bem, Serão, agradeço a conversa que a gente teve até agora. Quer dar uma palavra final na câmera agora? Tanto assim, para a igreja, quanto quem tem pensado em trabalhar nessa área. Eu acho que, especialmente, assim, primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aí com vocês. Né? Eu não me sinto, de fato, o cara assim, de jovens adolescentes, não. Acho que tem muita gente fazendo um trabalho muito legal por aí. Eu sigo muita UPA, muita coisa assim, para poder ter ideias, né? Então tem muita gente. Mas, assim, quem está trabalhando com jovem e adolescente, eu acho que o ideal é levar isso a sério, né? Aquilo que eu falei, não reduzir a vida do jovem adolescente a alguns aspectos, né? E principalmente tentar formar essa cosmovisão cristã, essa perspectiva da vida a partir das escrituras, né? Para que eles de fato percebam que a nossa fé ela é abrangente, a nossa fé é muito além daquilo que a gente vive no domingo na igreja, né? Então, você que trabalha com jovens e adolescentes, acho que é pensar nisso. Você que é pai, né? E tem dificuldade, né, com essa faixa etária aí, também pensar nisso, que você
é o grande responsável por gerar isso nos seus filhos, né? A igreja é só um braço para te ajudar, então assumir essa responsabilidade e, de fato, ajudar, né, nossos jovens adolescentes a enxergarem a vida a partir da perspectiva do Evangelho. Acho que basicamente é isso. Tá? Daí, só lembrando, né, a gente tinha conversado aqui, né, eu tenho disponibilizado lá algumas pregações minhas no podcast, né, tá nas plataformas lá, Spotify, Deezer, as grandes, Apple, tem tudo aí, tá lá minhas mensagens, né, eu estou postando uma série no Salmo 119, porque a gente está estudando lá na igreja, mas a ideia é toda semana vai lá uma nova mensagem, né, um novo sermão. Então, se puder dar uma ajudinha nisso daí, né, só para a gente espalhar para mais gente, de fato, a mensagem do Evangelho. Então, muito obrigado, viu, pela conversa que a gente teve até agora. Quero te deixar um brinde agora, um presente. Passa aí, tá ali, ó. Na sacola. Só um presente, só por você ter vindo aqui. Valeu. Aqui. Talvez aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Precisando, a gente está aí à disposição. Tá bom? Legal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do tema e da nossa conversa. Espero que tenha sido edificante para você. Não saia antes de deixar um like, deixar um comentário. Se quiser, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Tchau.